Olá, alunos, alunas, concurseiros em geral. Estamos mais uma vez aqui para a gente falar um pouquinho sobre essa situação, de concursos e pandemia, lockdown e realização de provas. Muitos alunos entrando em contato conosco porque não estão conseguindo administrar a ansiedade para poderem seguir no cronograma conforme eu havia falado anteriormente. A missão agora é que o concurseiro que vai fazer a prova da PF no dia 21 de março, da PRF no dia 28 de março, a missão é seguir o cronograma, seguir estudando. Mas aí os relatos vêm em relação à dificuldade de concentração em face de tantos comentários, em face de tantas notícias em relação à prova em si, a incerteza se será realizada ou não. Mas eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês hoje sobre a necessidade que você, concurseiro, tem de administrar sim essa situação e seguir estudando. Você não tem absolutamente nada a perder, porque se a prova for realmente efetivada, realizada nas datas que estão marcadas, se você segue estudando, perfeito, você vai cumprir o que foi planejado, seguindo aquele plano de estudo que você tinha feito e vai chegar competitivo na data da prova. Se por um acaso você fez tudo isso e a prova ela não for confirmada, for adiada em função de tudo o que está acontecendo, de qualquer maneira você ganhou e ganhou muito. Primeiro, porque você já estaria competitivo. E segundo, que você ganhou a chance de se tornar mais competitivo ainda. Então, temos que ter esta visão. Não há motivos para você se lamentar e dizer que não consegue administrar a situação. Tem que conseguir administrar essa situação. Claro que sim. Mesmo porque, repito, você não tem nada a perder. Nada a perder. Se você seguir no que já estava programado, se a prova for mantida, ok, você está bem na fita. Se você segue o que já estava programado e a prova não é realizada, de qualquer maneira você ganhou. Tem que ser esse o pensamento, meu querido colega, meu aluno, concurseiro aí do Brasil inteiro, ansioso, com essa situação. É fácil lidar com isso? Não, claro que não. Não é uma situação fácil, A pandemia em si já é uma situação difícil para todos nós. Imagina você que está com uma prova marcada, você que está se esmerando por um resultado, você se empenhou, você apostou, várias fichas nesses concursos da PF, da PRF e outros concursos também, que seriam realizados dias atrás e foram cancelados, a prova não foi realizada, outros concursos além da PF, da PRF, que também estão previstos e que correm o risco de terem a prova também adiada, Não é fácil, não é uma situação fácil, mas é o que eu sempre digo, a nossa vida de concurseiro é uma vida turbulenta, a regra geral, a vida de concurseiro é uma vida turbulenta, porque se não é pandemia, há às vezes outras situações que também trazem esses contornos para os concursos, adiamentos, muitas decisões judiciais que fazem com que o concurso às vezes fique emperrado, às vezes você até fez a prova, teve uma boa classificação, até passou, mas por motivos vários, não convocaram, não chamaram, não nomearam ninguém. Então assim, são muitas as circunstâncias realmente. Agora, especificamente em relação a essa situação da Polícia Federal, que a prova está muito próxima, Polícia Rodoviária Federal também, concursos de âmbito nacional, com uma grande expressão em relação ao número, de candidatos e o que isso representaria em relação à doença, à pandemia. Então, a gente
tem que pensar o seguinte. São muitos comentários, são muitas opiniões, né? Vários professores falando sobre isso hoje, uns achando que a prova pode ser realizada, que há condições de ser realizada, outros achando melhor o adiamento, o próprio Roth, né, o diretor da Polícia Rodoviária Federal, hoje em uma live ele falou dessa situação de as provas não serem realizadas apenas nas capitais, né, a grande possibilidade de haver aplicação de provas também em cidades do interior nos estados, e daí então evitaria que os candidatos se deslocassem de suas cidades até a capital, né? E daí, lógico, seria uma situação melhor em relação ao trânsito de pessoas, aglomeração de pessoas, evidentemente que facilitaria muito, né? Mas ainda assim, pelo menos eu vejo uma dificuldade muito grande de a prova ser aplicada em absolutamente todas as cidades. Seriam em algumas cidades do interior, talvez cidades maiores em cada estado, o que não evitaria dessa forma o deslocamento. Poderia não localizar todas as pessoas na capital, mas de qualquer maneira teria que ter deslocamento, né, para cidade mais próxima, né, teria que ter esse deslocamento e evitaria apenas uma grande aglomeração em apenas uma rodoviária, em apenas um aeroporto, né, eu acho que essa foi a ideia. Agora, nós temos que pensar também o seguinte, muitas pessoas são de risco, né? Ou então coabitam com pessoas de risco para a doença e isso deveria ser pensado também, né? Porque se esse cenário continua dessa forma e as pessoas são obrigadas a irem fazer a prova, né? Mesmo nesse cenário, caso a prova seja realizada, poderia existir um prejuízo muito grande, porque a pessoa teria que decidir fazer ou não fazer a prova, né? E aí nós temos que ver a justeza da decisão em relação se for mantida realmente a prova, em relação a essas pessoas, né, que teriam que decidir, né, se vão, se não vão. A gente tem visto aí nesses últimos concursos realizados no domingo, a gente viu a abstenção assim gigantesca na prova do TJ Militar de São Paulo, um expressivo número de abstenções, pouquíssimas pessoas compareceram para fazer a prova, e isso já é um indício de que as pessoas estão com medo, as pessoas estão querendo se preservar, as pessoas têm pai, mãe, avô, avó do grupo de risco, e caso saiam, né, e vão fazer a prova, retornando para casa, representaria um grande risco para a família. Então são muitos fatores que devem ser ponderados para se chegar a essa decisão se vai ter ou não a prova. Mas o concurseiro, o candidato tem que realmente tentar ficar alheio a esse tipo de comentário, e a decisão que vai ser tomada, ela será comunicada com antecedência, porque não são loucos deixarem para comunicar um possível adiamento da prova horas antes da prova, como ocorreu em Curitiba, ou mesmo um dia antes da prova. Eu quero acreditar nesse concurso da PRF, por exemplo, que está tendo uma transparência tão grande, a comunicação está tão boa, eu quero acreditar que se for para ter adiamento, que isso será comunicado uma semana antes, pelo menos uma semana antes. Acho que com uma semana antes da data da prova, já dará para se avaliar se é possível ou não daqui a uma semana realizar a prova. E em relação à Polícia Federal também. E aí tá muito mais próximo, né? Porque a prova é antes, é dia 21 de março. Então, a ideia seria, os candidatos seguem se preparando,
tentam ficar alheios a essas todas discussões que há em relação ao tema, e vamos aguardar o posicionamento das instituições, o que a PF vai decidir, o que a PRF vai decidir. E eu volto a dizer, às vezes até o cenário que será criado, o que vai acontecer, até independe do desejo da PF e da PRF, porque ainda que eles entendam que há condições de ser realizada a prova, e isso, claro, mais próximo da prova, porque qualquer opinião agora, né, faltando aí 20 dias para a prova da Polícia Federal, qualquer opinião agora vai ser achismo. Não há como hoje a pessoa garantir que vai ter a prova, porque o cenário de hoje não permitiria ter a prova. Seguramente. Toque de recolher às 8 da noite. Aí ninguém pode circular a partir de 8 horas. As pessoas têm que se locomover para irem fazer a prova, né? Evidentemente, conforme já falamos, ainda que haja prova nas cidades do interior, não serão absolutamente os 5.500 e tantos municípios do Brasil. Acredito que vai ser bem complicado que agora o Sebrasp ele consiga, né, esse tipo de operação, né, colocar a prova da PF e da PRF em todos os municípios do país. Eu acho bastante complicado, porque a logística não foi planejada com antecedência nesse sentido. Né? Teria que mudar muito a logística, e eu tenho o sentimento que o tempo que há não é um tempo hábil, né, para uma alteração tão grande no que já estava planejado. Então eu acredito que qualquer opinião hoje vai ser em cima do achismo, porque na data de hoje, pelo cenário posto em vários estados brasileiros, hoje não seria possível a realização dessa prova, né? Então nós temos que ficar calmos, mantermos a linha do programado, a gente ter consciência de que temos que sim ir em busca da competitividade, tá? E aguardar aí que as autoridades envolvidas, as instituições envolvidas, a banca examinadora não deixe para poder avisar uma possível suspensão, um possível adiamento da data da prova na véspera da prova, que o faça pelo menos com uma semana antes, ou pelo menos 3, 4, 5 dias antes, para que as pessoas que tem que fazer uma locomoção até o local da prova, elas possam melhor se programar, né, e não fazer o deslocamento para chegar lá e não ter a prova. Concurseiros, concurseiras de todo o Brasil, calma, tenham calma, administrem a situação, estudem, sigam naquele cronograma. Essa tem que ser a sua missão agora. Não venha dizendo que não consegue administrar, que está muito nervoso, porque isso não combina com concurseiro obstinado, concurseiro objetivado. Concurseiro que é concurseiro, ele está preparado para esse tipo de coisa. Ainda que seja difícil, ninguém está falando que é fácil, é difícil, mas você consegue, é só seguir essa linha. Vou seguir no cronograma, vou estudar o que eu tenho que estudar até a data da prova, ou até que venha aí, em definitivo, a decisão em relação à realização ou não das provas. Tenham calma, fiquem com Deus, até a próxima.